Apesar de já ter passado do meio-dia, nós escutámos as leituras de uma missa que normalmente as leituras não são usadas, que é a missa da Aurora. Neste dia de Natal é costume celebrarem-se 3 missas. A missa da noite, a missa do galo, que foi ontem à noite. Depois a primeira missa da manhã, a chamada missa da Aurora, ou missa dos pastores, por causa do episódio dos pastores. E depois há uma terceira missa, que é a missa do dia, em que são outro tipo de textos. Nós então hoje escutamos os textos da missa da Aurora, que são a continuação do que escutámos ontem à noite. Ontem à noite, no Evangelho de São Lucas, no Evangelho, contava-se a narração do nascimento de Jesus, de como Maria e José foram a Belém, de como não encontraram lugar na hospedaria, de como o menino teve que nascer num estábulo de animais, e os anjos foram ter com os pastores, foram os primeiros a saberem da notícia do nascimento de Jesus, foram ter com os pastores a dizer que tinha nascido na cidade de Belém este menino. E o que nós escutámos foi a segunda parte deste Evangelho. Depois dos anjos terem cantado glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, os pastores tomam logo esta decisão de irem a Belém. Depois encontram-se com o menino e contam tudo aquilo que tinham ouvido e presenciado, e depois regressam à sua vida louvando e glorificando a Deus. E eu creio que aqui nós temos as melhores atitudes do Natal. Nós celebramos sempre o Natal com muita alegria, e ainda bem, porque nós que podemos celebrar o Natal com alegria, devemos celebrá-lo com alegria. Já basta tantos sítios no nosso mundo onde o Natal é vivido na tristeza, onde é vivido no abandono, na solidão, em ambiente de guerra, como nós estamos a ver na Ucrânia. Vai fazer 1 ano no próximo mês que estamos em guerra. E digo estamos, porque estamos todos, não é só lá, estamos todos. Aliás, o próprio presidente da Rússia, ontem ou anteontem, já usou a palavra guerra. Portanto, já para ele sempre foi guerra, só que foi sempre adiante. E o Papa Francisco já tem vindo a dizer há alguns anos de que estávamos a preparar-nos para uma guerra aos bocados, uma guerra em pedaços, que é o que nós estamos a viver. Mas pronto, nós somos solidários e temos de ser solidários com todas estas situações de abandono, solidão, doença, de guerra, mas nós temos que celebrar o Natal na alegria, porque é isto que nos faz viver este dia em família e uns com os outros. Mas perceber que tudo o que nós fazemos neste tempo do Natal não é só por causa das amizades que temos uns com os outros e das obrigações que temos uns com os outros. O que nós fazemos no Natal é por causa de Jesus. E o presépio torna-se, como nos escutámos no Evangelho, o centro do mundo. O centro do mundo. Depois virão os magos, também ao lugar onde estava o menino. Seria bom que todos nós percebêssemos isto, sobretudo os mais novos que aqui estão hoje, de percebermos que tudo o que de bonito acontece hoje é por causa de Jesus. Se temos um bom almoço e um bom jantar e uma mesa cheia de coisas doces, é por causa de Jesus. Se nós hoje temos, ou ontem tivemos uma grande ceia de Natal e hoje vamos ter um grande almoço de Natal, é por causa de Jesus. Se nós hoje estamos tão bem vestidos, como estamos aqui alguns bem vestidos, menos eu que trago uma casula de 60 anos, mas estamos todos bem vestidos, é por causa de Jesus. E um Natal bem vivido só pode ser vivido com Jesus. E tendo Jesus presente, não só no presépio, mas no maior presépio que nós podemos construir, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Então esta é a primeira coisa que eu gostava de vos transmitir neste Natal. Transformarmos e vivermos este Natal como um Natal profundamente cristão, em que Cristo é o centro. A família é importante, mas reunimos-nos em família por causa de Jesus. As prendas que nós trocamos são importantes e ficamos todos contentes, mas é por causa de Jesus. Que Jesus seja, neste Natal, o centro da nossa celebração, para que seja um Natal verdadeiramente de Jesus e com Jesus, um Natal cristão. Depois também
o Evangelho dizia-nos que os pastores, quando chegaram ao lugar onde estava o menino, adoraram-no e começaram a falar daquilo que tinham visto uns aos outros, e a Maria, tudo o que tinham visto e ouvido. E há aqui também uma segunda parte, que é a contemplação disto que estamos a celebrar. Isto não é só irmos há 2022 anos atrás, que também é uma coisa para os mais pequeninos, para os mais novos perceberem, que se nós estamos em 2022, nós podíamos estar no ano 5700, mas estamos no ano 2022, porque há 2022 anos nasceu uma pessoa muito importante, que mudou a história toda. E no outro dia, numa missa de crianças de miúdos do primeiro ciclo, dizia-lhes, é a única pessoa, porque eles cantaram os parabéns ao Jesus, é a única pessoa a quem nós, 2022 anos, continuamos a cantar os parabéns e continuamos a celebrar o Natal. Não há outra. A gente celebra o centenário da morte, centenário do nascimento, mas não há nenhum ser humano da história da humanidade em que todos os anos seja lembrado de uma maneira tão festiva como foi o nascimento de Jesus. Então nós somos convidados também, não só a celebrarmos isto exteriormente, a celebrar o Natal exteriormente, mas também numa profunda atitude contemplativa. Nós olhamos para o presépio e vemos um menino, mas os pastores, quando viram aquele menino, já viram mais do que o menino. Já não se importaram se o menino tinha nascido num estábulo de animais. Nada disso foi importante. Eles conseguiram perceber que aquele menino era o Filho de Deus que eles tanto esperavam. Por isso o adoraram. Por isso tomaram a decisão logo de, vamos lá, para ver aquilo que os anjos nos disseram. Nós também não podemos ficar numa imagem de Jesus que foi uma pessoa muito importante, uma pessoa que defendeu o direito e a justiça, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que passou a vida a fazer o bem, uma pessoa que é uma referência moral e ética no nosso mundo. Jesus é isso tudo. E mais uma coisa, o Filho de Deus. E o objeto da nossa fé. Jesus, naquele menino vemos a nossa fragilidade, como a fragilidade de qualquer bebê recém-nascido. Mas vemos a grandeza do que é ser filho de Deus e de Deus ter enviado o seu Filho para nós o acolhermos, o ouvirmos, o imitarmos, o seguirmos e o anunciarmos. É isto que significa o Natal. Nós, quando olhamos para o menino Jesus, vemos esta fragilidade, como tantas crianças que nascem no nosso mundo, debaixo de uma ponte, no frio. Imaginemos hoje as crianças que vão nascer na Ucrânia com menos 20, menos 25 graus. Há bocadinho me ligou uma senhora a perguntar se não havia missa à tarde. Eu disse-lhe que não, ela ficou muito zangada. Ai, com tanta chuva e com tanto frio, agora deu-me vontade de dizer, imagina então na Ucrânia como é que não estará. Imaginemos na Ucrânia. Portanto, mas não é só olharmos para estas situações, como dizia no início, temos que estar solidários. E temos que ser muito solidários, mas ver neste menino aquilo que os olhos não veem, mas que a fé alcança. Jesus é o Filho de Deus. E o extraordinário de Jesus é isso mesmo. E levou a fasquia da dignidade humana. E levou a nossa maneira de ver as coisas, não de uma maneira superficial, como os nossos olhos veem, mas de uma maneira profunda, de vermos em Jesus o Filho de Deus. Esta atitude contemplativa vemo-la hoje em Maria. O versículo, Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Seria tão bom que durante o dia de hoje, durante esta semana, que é a semana de Natal, nós também dedicássemos um tempo. Se não conseguimos sozinhos, porque não temos criatividade, não temos instrução religiosa, teológica, se não conseguimos por nós apoiados num texto bíblico, numa mensagem do Papa ou de alguém da Igreja importante, e que nós pudéssemos meditar no nosso coração isto que estamos a celebrar. Que o Natal não fosse só um exteriorismo, mas que fosse também vivido cá dentro. E não é impossível que nós nestes dias consigamos guardar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, para nos entregarmos a esta contemplação, ao significado mais profundo do que significa o Natal. E depois o terceiro movimento dos pastores, em que regressam às suas vidas,
mas não da mesma maneira. Quando nós escutamos o episódio dos magos, que será no dia de Reis, exatamente a mesma coisa. No episódio dos reis dizem que os reis já regressaram por outro caminho. Aqui dizem que os pastores voltaram à sua vida, mas não da mesma maneira. E quem se encontra com Jesus não fica da mesma maneira. E se ficou da mesma maneira, ainda não se encontrou com Jesus. E o Natal serve para isto, para nos encontrarmos com Jesus. Aquele que dá sentido à nossa vida, aquele que é a nossa luz, aquele que é a nossa esperança, aquele que é a nossa alegria, aquele em quem nós depositamos a nossa vida, pena seja que às vezes só nas emergências é que lhe entreguemos a nossa vida, mas um Deus de todos os dias e que todos os dias quer nascer na nossa vida e no nosso mundo. Olhando para a história da Igreja, que coincide com a história do cristianismo, que coincide com o nascimento de Jesus, nós hoje temos que também ter uma atitude de profunda gratidão pelo legado que Jesus nos deixou. Eu não consigo imaginar um mundo sem Deus. Eu não consigo imaginar o que seria deste mundo sem estas pessoas, homens e mulheres, que levam a sério a mensagem de Jesus e imitando, seguindo e testemunhando, não só transformam as suas vidas, mas transformam todo o mundo. Já viram o que seria? Nós às vezes nos queixamos que tudo isto está mal. Já viram o que seria se a mensagem de Jesus não fosse entrando nas nossas vidas e nas nossas sociedades? E não digo só na parte cultural e da arte, o que seria de Roma sem o cristianismo? O que é que nós iríamos ver a Roma sem o cristianismo? O que é que nós iríamos ver, a gente, por muito que não seja religioso e por muito que se diga que o cristianismo não sei o quê, quando nós vamos de viagem, não há nenhuma viagem que não se entre numa catedral, numa igreja, que nos lembre Jesus. Mas não digo só isso. Digo a mensagem que Jesus deixou da sua vida e que tantos homens e mulheres a vão mantendo viva através das suas obras, através das suas palavras, através da sua vida. Hoje temos que dar muitas graças a Deus por estes cristãos, a sério, de nome e de facto, que não fizeram da mensagem de Jesus uma propaganda ou um conjunto de ensinamentos que ficam bem, são bonitos, mas que vivem a sério na sua vida e no dia a dia tudo aquilo que Jesus nos transmitiu. E o mundo seria mais pobre, o mundo seria muito menos iluminado sem a presença da mensagem de Jesus, do qual nós cristãos somos os herdeiros e temos este legado. Que estas três atitudes dos pastores, de nos fixarmos no presépio, de vermos em Jesus mais do que um menino que nasceu nas piores condições, mas vermos nele o Filho de Deus e louvar a Deus e glorificá-lo através das nossas vidas, sejam aqui os três movimentos para celebrarmos bem este Natal e a partir deste Natal acontecer Natal todos os dias. É possível que haja Natal todos os dias, sempre que nós fazemos nascer Jesus nas situações mais adversas e contrárias do nosso mundo e da nossa Igreja, é Natal. Que seja Natal também hoje nos nossos corações. Que assim seja.